A prova de física do Enem está cada vez mais previsível. E ter noção disso vai te fazer chegar na aprovação em medicina muito mais rápido. Se você não me conhece, me chamo Daniel, sou professor de física da plataforma da AM e hoje vamos seguir numa série de vídeos sobre questões modelo de física que sempre aparecem na prova. A questão modelo de hoje fala sobre os circuitos elétricos e mais especificamente sobre os dispositivos de medição. Num circuito elétrico é super interessante que você domine a importância do amperímetro e do voltímetro, que são dois dispositivos de medição que vão medir respectivamente a corrente elétrica e a diferença de potencial. Perceba que na prova do Enem já caiu 3, 4, 5 vezes esse modelo de questão que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Mas antes de a gente chegar na questão, vamos dar uma olhada rapidinho na teoria para a gente revisar como é que a gente vai lembrar da função desses dois dispositivos de medição, beleza? O primeiro dispositivo que você tem que lembrar é o dispositivo chamado voltímetro. A função dele é calcular, é medir a diferença de potencial, é medir a voltagem. Inclusive o próprio nome, já dá um norte para isso. Um voltímetro mede volts e volt é a unidade de medida de voltagem, de diferença de potencial. Vamos para os 3 tópicos importantes. O voltímetro mede a tensão elétrica, show de bola. Eu sempre tenho que instalar um voltímetro em paralelo, isso aqui é o artifício mais importante que você tem que entender, o artifício do voltímetro instalado em paralelo num circuito elétrico a um resistor, a um dispositivo que você quer medir. Mas, Daniel, por que isso? Porque a resistência interna desse voltímetro é máxima, ou seja, se ele fosse instalado em série, não teria como passar corrente por ali, porque a dificuldade de fluxo de cargas elétricas seria altíssima. Então, a gente coloca o voltímetro em paralelo, para que a corrente não seja impedida, a corrente não seja afetada na passagem do equipamento. Porque vamos lá, eu tenho um equipamento funcionando normalmente, eu coloco um dispositivo para medir o funcionamento daquele equipamento e o equipamento não funciona, porque não passa corrente por ali. Então, para que a gente não tenha a queda do funcionamento do dispositivo, do equipamento em função, eu coloco o voltímetro em paralelo. Lembrando que o voltímetro está em paralelo porque a resistência dele é máxima. Inclusive, muitas pessoas perguntam, Daniel, não tem como criar um curto-circuito por aqui não? Ó? Um caminho na qual a corrente elétrica vai fluir e passe por ali, por esse atalho? Não. Por quê? Porque a resistência dela é máxima, tá? Então, se eu tenho um equipamento de resistência elétrica muito alta, a corrente elétrica não vai passar por aqui. Ele passa pelo equipamento, beleza? Então, é instalado em paralelo justamente porque a resistência interna dele é muito alta. Lembrando, voltímetro para calcular voltagem. E em paralelo a isso, a gente tem o amperímetro, que é o segundo dispositivo de medição mais importante de um circuito elétrico. Lembrando, um amperímetro mede amperes, ou seja, ele mede a corrente elétrica que passa por um dispositivo. E se eu quiser calcular a corrente elétrica que passa por um dispositivo, coloque esse dispositivo do lado do amperímetro, porque a corrente que passa pelo amperímetro e pelo dispositivo serão as mesmas, Então, se eu tenho aqui um amperímetro querendo medir a corrente elétrica desse ramo, a corrente que passa pelo resistor, pelo equipamento amperímetro e pelo dispositivo serão iguais. Então, eu coloco o dispositivo em série. Mas, Daniel, por que eu consigo colocar esse dispositivo em série? Porque a resistência dele é tão baixa que tende a zero. Então, a resistência do amperímetro não afeta, em tese, num amperímetro ideal, a resistência equivalente do circuito. Então, lembrando, amperímetro mede amperes, mede corrente elétrica e é instalado em série porque a resistência dele é nula e ele precisa medir a resistência daquele ramo. Agora vamos lá. O que é que aconteceria se nós pegássemos esse amperímetro e colocasse aqui, no lugar de um voltímetro? Ah, Daniel, se o voltímetro tem resistência infinita, a corrente não sobe por ali. Se a gente pega um amperímetro e instala ali, o que é que acontece? A corrente elétrica vai passar pelo amperímetro e vai formar um curto-circuito. Porque eu tenho ali agora um caminho de baixa resistência elétrica. Sabe como é que você imagina isso? Imagina que eu tenho aqui uma rodovia, de novo o exemplo da rodovia, e eu tenho muitos carros. Só que do nada aparece aqui no meu GPS um percurso paralelo que não tem carro. Pô, Daniel, o que acontece? Eu vou por ali, É o que a corrente elétrica pensa. Se eu tenho um engarrafamento de cargas elétricas por aqui, uma resistência altíssima, um fluxo de carros muito alto, e tem um caminho paralelo que não tem fluxo de carros, não tem um engarrafamento, um congestionamento, a corrente elétrica vai passar por ali, cara. Então, se você instala um amperímetro no lugar do voltímetro, você cria um curto-circuito. Beleza, então, tendo visto a teoria desse tipo de questão, vamos ver como é que o Enem cobra isso. Olha só, questão 49 do Enem 2012, acredito que foi o Enem PPL isso aqui, e ele falou a seguinte coisa: um eletricista precisa medir a resistência elétrica de uma lâmpada, e para isso ele dispõe de uma pilha, de uma lâmpada, certo? E de alguns fios
e dois aparelhos, um voltímetro e um amperímetro. O circuito elétrico montado pelo eletricista para medir a resistência elétrica vai ser qual? Será qual? Lembrando, por que ele quer medir a resistência elétrica a partir de um voltímetro e de um amperímetro? Lembrando que um voltímetro mede diferença de potencial, um amperímetro mede corrente. E como é que eu vou encontrar a resistência elétrica aí? Lembrando, se você tem a corrente elétrica do circuito e a diferença de potencial, você tem a resistência elétrica pela primeira lei de Ohm, né? Então perceba que a gente consegue encontrar aqui a instalação do quê? Um amperímetro tem que ser instalado em série à lâmpada. Olha o que tem na alternativa letra C. O amperímetro em série à lâmpada, certo? E um voltímetro em paralelo à lâmpada, certo? Então, um amperímetro está medindo a corrente elétrica que passa pela lâmpada. Perceba que ele está medindo no mesmo ramo aqui. O voltímetro está em paralelo à lâmpada, ou seja, mede a diferença de potencial da lâmpada e a diferença de potencial da pilha. Então, a alternativa letra C, essa característica, vai medir corretamente a corrente que passa por ali e a diferença de potencial, certo? Simples e fácil, né? Então, você resolveu essa questão ó, em menos de 1 minuto. Mais uma questão, 65. Ele fala, um eletricista analisa uma instalação de uma casa e ele deseja medir a diferença de potencial da casa, a corrente total da casa e a corrente elétrica que passa por uma lâmpada. Olha só a alternativa da letra E, que seria o gabarito da questão. Nós temos o amperímetro na entrada ou na saída do circuito. Lembrando que na entrada ou na saída do circuito nós temos a corrente total. Toda a corrente entra pelo circuito aqui e toda a corrente sai por aqui, ó. Então, se eu coloco o amperímetro em cima ou embaixo, não tem diferença. Então, coloquei aqui embaixo. Beleza? O amperímetro vai medir a corrente total do circuito elétrico. Show de bola. Daniel, se eu coloco um voltímetro para medir a diferença de potencial do circuito, eu coloco na entrada e na saída aqui, ó, em paralelo ao circuito inteiro, não é isso? Exatamente. E como eu quero medir a corrente elétrica que passa por uma lâmpada, eu coloco esse amperímetro em série com a lâmpada. Mais uma questão que dá para você responder em 1 minuto, sabendo da teoria dos dispositivos de medição, do amperímetro e do voltímetro. E para a gente fechar, olha mais uma questão que caiu no Enem 2021. Baterias são dispositivos que acumulam carga elétrica e blá, blá, blá. Aí ele mostra aqui a imagem de uma bateria e pergunta, na posse de um voltímetro e de um amperímetro, como é que eu meço a resistência elétrica de um resistor R? Ou seja, você encontra a corrente desse resistor e a diferença de potencial que passa por ali. Então, Daniel, eu vou colocar o amperímetro em série com a bateria, certo? Aqui, ó, amperímetro em série com o dispositivo que eu quero medir, olha a alternativa letra A, e o voltímetro em paralelo com essa bateria. Acabou a questão. Então, eu consegui encontrar a diferença de potencial do equipamento e da bateria e a corrente que passa pelo equipamento. Acabou. Encontrei a corrente, encontrei a tensão e consegui encontrar a resistência elétrica. Ótima questão para você praticar, porque é uma questão muito frequente e já apareceu diversas vezes. Eu poderia mostrar aqui 5, 6, 7, 8, 9 modelos de questões como esse, que cobram a mesma coisa, tá? Então é super importante que você tenha noção desse repertório, para quando chegar uma questão como essa no Enem, você não vacilar, não errar, certo? Inclusive, quer ter mais questões desse modelo? Aqui na descrição do vídeo a gente deixou um link para você, de forma gratuita, acessar a plataforma da mentoria por 15 dias. Você não precisa nem colocar cartão de crédito, cara. Só clica aí e vai.